Fala galera, Padrão Ouro, Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo. Pessoal, o nosso vídeo de hoje eu quero passar uma mensagem, algumas mensagens e recomendações, um guideline resumido muito importante de como a gente vai blindar o nosso CRM, porque olha pessoal, a coisa está cada vez mais complicada e a nossa carreira está cada vez mais numa linha tênue aí entre a gente, ter dor de cabeça ou seguir na tranquilidade, por vários motivos, né? Questões, por exemplo, de, cara, todo mundo tá filmando, tirando foto de tudo, isso é uma coisa, né? Outra questão, além de filmar, já coloca tudo em rede social, né? E aí não dá nem a chance da pessoa, do profissional, né? Explicar o que está acontecendo, né? Dar a versão dele, enfim, ou entender o que está acontecendo em cada situação. Fiscalizações feitas de maneira errada, né? Não sou contra a fiscalização, pelo contrário, sou super a favor. Mas, por exemplo, tem situações que, a gente vê, né, alguém indo fiscalizar, geralmente acontece com políticos, né, que querem fazer vídeo para postar na rede social. Eu não acho errado, mas a forma que é feita é que eu não concordo. Você entra num ambiente, né, de saúde, sai filmando a pessoa, entra no descanso médico, entra no consultório, você não sabe, tá? Ah, todo mundo aqui na fila, beleza, mas você sabe o que está acontecendo? Né? Se estão todos os profissionais atendendo, chamando, você sabe por que tem aquela fila? Às vezes chega muito paciente, vai ter uma fila mesmo. Você viu quanto tempo de espera tem para cada paciente ainda? Você pode ter ali, 10 pessoas na fila, mas o tempo de espera está ali, por exemplo, para cada um é o maior, 30 minutos. Você sabe o que está acontecendo? Chegou um paciente grave que passou, ou 2 pacientes graves que passaram para a sala vermelha, e aí 2 médicos tiveram que ser mobilizados para lá, e aí identificou a fila. Você vai num descanso médico, tá o médico no descanso, mas você sabe que se aquele é o horário dele e se lá embaixo, né, tem a fila suficientemente longa para chamar esse profissional. Então, assim, são várias coisas e, dentre outras, até mesmo com relação a condutas, né, que a gente tem que ter cuidado, para não deixar passar um caso importante que pode progredir para algo mais grave, ou quando algo grave já está acontecendo, mas a gente não consegue ter a percepção. Então são várias questões que a gente tem que comentar aqui para contribuir com o seu CRM blindado, né? Porque, cara, gente, essa é a minha função aqui, cara. Meu papel hoje em dia no canal é esse, né? Propagar o que eu julgo ser a medicina padrão ouro, né? Tô aqui com o meu cafezinho já, né? Ô glória, pra gente partir aqui para um vídeo, né? Regado no café. Aquele brinde aí, pega o seu puro, sem açúcar, sem nada, hein? Pelo amor de Deus, pelo amor do plantão. E obviamente que vocês sigam, né, a doutrina médio padrão ouro, que é justamente ter essas questões que a gente comenta aqui em vários vídeos, sempre no teu pensamento, cara, sempre no teu pensamento, porque se você não pensar nessas coisas, é aí que você vai estar aumentando a chance de errar, né? Então vamos discutir isso aqui. Eu também quero contribuir muito com uma carreira segura de vocês, né? O que eu puder passar para vocês de informações que mantêm a sua carreira segura e tranquila, cara, eu vou passar, beleza? Então, chega de enrolação, né? Com base naquele nosso café. Recomendação para vocês aqui, ó. Bádio Café, chocolate com avelã. Sou viciado nesse café, sou cracudo nesse negócio. E outra, gente, se você conhece alguém que quer fazer vestibular, principalmente para medicina, ou se você tá querendo fazer vestibular de medicina, cara, eu tô lançando um produto aí que são os flashcards de todas as matérias para o vestibular. Então tem biologia, química, física. E esses flashcards, eles ficam, né, são hospedados no aplicativo que é o Brainscape. Eu conheci o Brainscape quando eu fui fazer meus flashcards para residência médica. E, cara, é sensacional. Ali você tem um aplicativo que faz baralho inteligente. Você consegue ter ali, né, as cartas dos decks, né, que você tem mais dificuldade sendo sorteadas primeiro para você conseguir ter o seu esquema de pergunta e resposta e conseguir memorizar com muito mais facilidade e memorizar a longo prazo. Assim, gente, flashcard, cara, é uma coisa que é sensacional. Então segue lá no nosso Instagram, @flashcards, flashcards com Z, _, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso Instagram. Dá aquela força lá, segue lá, beleza? E não esquece de dar o like, curte o vídeo, comenta aí e compartilha. Bom, pessoal, vamos lá, vamos começar por algumas situações. Primeira situação com relação à filmagem e registro do que está acontecendo, né,
pelos pacientes ou familiares. Cara, isso tá uma epidemia, esse negócio tá uma epidemia. Eu sei que, pelo menos aqui no Rio, você não pode ficar com o celular, o paciente não pode ficar com o celular durante a internação, ele não pode. Mas tem várias situações, vários hospitais, vários locais que o paciente às vezes esconde, ou o hospital libera mesmo, porque você ficar às vezes internado, cara, é complicado, mas isso geralmente acontece quando o paciente está no quarto, né, numa enfermaria ou no quarto. No CTI, obviamente que não pode, né, e numa sala vermelha também não. Mas a questão do paciente, né, é complicado, porque muitas vezes o paciente também pode ficar registrando tudo. Eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi isso acontecer. Mas muitas vezes os familiares também, eles vão, né, para visita, por exemplo. Então, se for um hospital que já permite a estadia, né, do familiar direto, cara, muitas vezes eles estão registrando tudo, né? Registrando, meu paciente aqui, né, o fulano, meu parente, está aqui com a pressão alta e ninguém vem ver, né? E ninguém faz nada, mas será que é para ficar alta mesmo? Então esse é um ponto, né? Esse é um ponto. Será que aquilo que está sendo, né, como é que é, registrado pela pessoa, né, e exposto, será que aquilo é um problema? Será que é para estar assim? Então tem várias questões que envolvem isso, né? Ou quando alguém vai se consultar com você, né, ou você vai passar um caso que está internado, né, para um familiar, e a pessoa começa a gravar. Às vezes, quer dizer, 90% das vezes grava sem você estar sabendo, tá? Porque nem pode falar agora na gente, a gente não pode passar, né, informações médicas sem ser pessoalmente, a não ser que seja para um outro profissional. Claro que você tem muito bom senso, né? Porra, digamos que tem uma pessoa que está aqui internada, porra, que não tem família aqui, né? Um familiar de um outro estado, o município ligou para saber a situação. Aí é questão de bom senso mesmo, né? Obviamente. Mas, enfim, é complicado, é complicado. Então, assim, primeira coisa que eu tenho que comentar com vocês é o seguinte: você viu alguém filmando? Tu viu alguém filmando? Você vai fazer o quê? Você vai chegar e vai falar assim: eu posso ajudar? O que está acontecendo? Tem algum problema? Eu posso ajudar a solucionar o problema? Essa é a primeira coisa. Por quê? Quando alguém está filmando, né, pode ser porque ela está descontente com alguma coisa, que é esse caso que a gente está falando agora, ou pode ser porque, por exemplo, ela quer só, passar o estado da pessoa para algum familiar ou para o trabalho, enfim, pode ser outra coisa, né? Mas levando em conta que seja, né, uma filmagem, um registro por algum descontentamento. Se a gente chegar e falar, o que está acontecendo? Posso ajudar? Cara, na hora, a pessoa já vai parar de filmar. Ela vai parar de filmar na hora, né? Ou se ela não parar de filmar na hora, ela vai filmar mais um pouquinho. Por quê? Porque quando a pessoa está filmando, o que ela quer? Ela quer resolver um problema. É claro que tem situações que a pessoa quer mídia, e eu também já vi isso, tá? Já vi isso também. Ela quer só alarde, ela quer aparecer, né? Quer aparecer na rede social. Mas se a pessoa está descontente, a gente chega e fala, o que está acontecendo? Eu posso ajudar? Na hora ela já vai estar parando de filmar, e mais do que isso, ela vai ver que você está proativo em resolver o problema dela, né? Ou pelo menos tentar. Então essa é uma forma que eu já faço direto, e obviamente você consegue aí já atenuar aquela situação. E aí, obviamente, dependendo de cada situação, você vai ver se você vai conseguir resolver totalmente ou pelo menos, né, explicar o que está acontecendo. É sempre bom, isso vai entrar em outra recomendação aqui do vídeo, e você vai conseguir evitar um problema ou evitar um problema maior para você ou para outras pessoas do ambiente que você trabalha. Esse é um ponto, então. O outro ponto é o seguinte, né? Só um detalhe, se fosse o contrário, você chegar assim e falar, não pode filmar não. Na hora a pessoa ia virar com a câmera na nossa cara e já ia mandar assim, não estão deixando eu filmar não. E aí já ia aparecer a tua cara ali no Instagram, no TikTok, no Twitter, no X. Porra, e aí? Tá vendo a diferença? Cara, é fato, isso aí é certo. Beleza. Porra, tá bom demais esse café. A outra situação é o seguinte: alguém vai no teu consultório, você vai atender, né?
e aí, ou então você vai atender algum acompanhante, ela começa a te gravar, né? Ou então você vai passar notícia de algum paciente internado, a pessoa começa a te gravar sem o teu consentimento, né? Obviamente. Cara, se você desconfiar e você não fala assim não, ó, não pode gravar não, hein? Não fala assim não, tá? Porque quando a gente fala se confrontando sempre, a gente vai aguçar, atiçar a reatividade do outro. Isso é fato. É igual a discussão. A pessoa falou contigo alto, te ameaçou. Se você vai e ameaça de volta, ela tende a te ameaçar com um nível maior de perigo. Até que vocês caiam na porrada e se matem. É mais ou menos assim que funciona. Então, se a pessoa está com uma energia aqui e você jogar energia para baixo de reatividade, ela tende a se igualar a você. Então, se você chegar e falar assim, pô, pode gravar não, hein? Ó, não vou falar nada se estiver gravando. Cara, tu vai atiçar a reatividade. Então, o que eu costumava fazer? Eu falo, ó, se você for gravar, me avisa, tá? Porque assim, eu não sou autorizado a fazer isso, mas dependendo da situação, né, eu posso falar com uma linguagem aí mais informal, menos técnica, para que as pessoas possam entender. Você vai mandar essa mensagem para quem, né? Para algum familiar, qualquer coisa, depois eu posso gravar um áudio aí, né, explicando o caso. Cara, acabou. Acabou. Aí tem que ter o bom senso, né? Porque você está evitando uma treta maior. Geralmente quem está assim gravando tudo é porque é uma pessoa meio tretosa, né, questionadora. Não que seja problema questionar, mas ela já está ali inflamada, às vezes, muitas vezes por experiências ruins prévias, né? Então a pessoa já vem com uma bagagem de atendimentos ruins ou de insatisfação, ou ela é mesmo capsiana, mesmo pisca. Acontece, né? O que também é outro ponto que tem que ter cuidado, que a gente vai falar. Então, você fala assim, ó, se você for gravar, me avisa, tá? Porque assim, eu sou proibido de passar informações, né, do paciente assim por áudio, por telefone, mas dependendo da situação ali eu posso abrir uma exceção, né? Mas se for para algum familiar, né, eu faço uma gravação aqui com termos menos técnicos, mas eu não posso fazer isso não, tá? Mas eu abro uma exceção aqui só para tranquilizar. Cara, na hora a pessoa vai até meio que ficar sem graça, né? Ficar sem graça. Então ela vai falar, não, então beleza. Depois a gente grava um áudio. Aí você consegue se preparar. Se você não conseguir fugir daquilo, você consegue se preparar porque você vai falar. Mas você deixa claro o seguinte, ó, eu não posso ficar passando informações técnicas do estado, né, e da evolução do paciente. É claro que tem exceções, tem que ter bom senso, tá, galera? Mas você vai dar ali um panorama, né, geral, porque não tem como, galera, não dá. Hoje em dia, internet, WhatsApp, essas coisas fazem parte da realidade. Você não vai conseguir fugir disso, já estou te adiantando, você não vai conseguir fugir disso, tá? Então vai acontecer. E aí você consegue se preparar porque você vai falar, você consegue deixar a pessoa menos reativa, ela fica mais tranquila. E aí você também cria uma coisa muito importante, que é a empatia e a proximidade com o paciente e com o familiar, beleza? Então assim, eu já vi situações, eu já passei por situações que a pessoa começou a me gravar, colocou o celular assim no bolso e falou, ó, se for gravar, só avisa que eu falo mais devagar, tá numa linguagem mais tranquila. Aí ela, não, doutor, então, pô, desculpa, não vou gravar não. Eu falei, não, tá tranquilo, só você falar aí, que você vai gravar que eu falo mais devagar, mais pausado, com uma linguagem mais tranquila. Acabou que ela nem gravou. Aí depois ela falou, não, desculpa que eu tava nervosa, minha mãe ficou internada já há um mês num outro hospital, eu não fui bem atendida, tá vendo? Era isso que eu falei. Eu falei, não, tranquilo. Aí depois eu fui, fiz um áudio, ela queria mandar lá no grupo da família e acabou, já criei ali a empatia. Outra coisa importante também, sempre explique o que está acontecendo com o paciente para os familiares. Sempre explique para o paciente o porquê da sua decisão. Fundamente tudo. Claro que numa linguagem que ele entenda. Então, fundamente por que você vai fazer tal conduta, tal exame, fundamente por que você vai estar internando o paciente, ou por que você não dá alta, ou por que você dá alta. E sempre escreva toda a evolução, tudo, né, na evolução, no prontuário, beleza? Depois eu conto uma outra situação aqui para vocês.
Porque se você está fundamentando, vai acontecer duas coisas. Não tem discussão. Se você está fundamentando tecnicamente com relação à medicina, não tem discussão, né? O que é algo técnico, se você seguir um guideline, claro que, cara, a gente não pode ser Zé Guideline, seguir tudo 100%, né, de cabeça fechada. Mas os melhores profissionais da medicina são aqueles que sabem usar os guidelines e protocolos, e não aqueles que seguem à risca, ok? Mas se você está fundamentando tecnicamente, acabou. Não tem discussão, né? Não tem discussão. E aí, você vai gerar duas coisas com isso. Primeiro, você mostra que você sabe o que você está fazendo, você passa segurança, e aí o paciente e o familiar ficam mais tranquilos. Segundo, que você também já fundamenta qualquer tipo de questionamento. É óbvio que o paciente e o familiar podem questionar, né? Mas eu lembro de uma vez aqui que, eu estava internando um paciente que estava com sódio baixo, né? E aí a filha dele, cara, não sei por que ela encasquetava com furosemida, que tinha que fazer furosemida, que no outro hospital o pai dela fez furosemida e tinha melhorado. E ficou me perguntando por que eu não ia fazer furosemida. Eu expliquei mesmo, falei, furosemida, ela faz baixar o sódio mais ainda. Eu não vou fazer para ele nesse caso, porque se eu botar a furosemida, eu vou piorar a condição dele, do porquê ele está ficando aqui internado para corrigir esse sódio, né? Então, acabou, né? E aí, pessoal, isso também vale, por exemplo, para quando ficam te questionando muito do porquê que você está fazendo cada conduta, né? Isso vale para outros profissionais da medicina, isso vale para a enfermagem. O pessoal agora já até sabe no trabalho, né? Doutor Bruno, não quer dar alta para ninguém, não? Aí eu falo, eu quero dar alta para todo mundo, eu quero todo mundo em casa, feliz e contente, tomando seu café. O problema é que não é a minha vontade que determina se eu vou dar alta ou não. O que determina é a medicina. Então eu não vou dar alta por quê? Quer que eu te explique por quê? Mas sim, sem ter ar de arrogância, pelo amor de Deus. Não é pra você, pisar na pessoa, não é isso. Não é pra você, mostrar que você é foda. Não é isso. É pra justamente você mostrar o porquê que você tá tomando aquela decisão, né? Então isso aí, cara, com relação à blindagem do teu CRM, cara, é um dos pilares aí, é um dos pontos fundamentais. Sempre fundamente tudo. Situação que eu passei, né? Isso é muito comum também, tá? Muito comum. Alta de paciente com AVC, que teve AVC, AVE é isquêmico principalmente, né? O que acontece, gente? O AVE isquêmico, assim, o hemorrágico até que mais, mas o AVE isquêmico, salvo ali situações que você pode trombolizar, né? Ele não tem um tratamento ali específico, você não consegue fazer uma medicação ou um procedimento, né, que evite o problema que já aconteceu, né? Então você consegue evitar que piore, A própria trombólise faz isso, a trombólise farmacológica, a trombólise endovascular, você faz isso, né? O dano neuronal, ele já aconteceu, mas quando você recanaliza, você está evitando que aquele dano se propague e que atinja outras regiões ali ao redor, né? Isso aí muito pro isquêmico. O hemorrágico, né? Você também não tem um tratamento específico. O que vai acontecer, por exemplo, é você ter alguma abordagem da neurocirurgia para evitar complicações, né? Por exemplo, hipertensão intracraniana, né? Você fazer ali drenagem de hematoma, colocar a derivação ventricular externa, esse tipo de coisa. E até abordagens também, como aí no caso de hemorragia subaracnoide por má formação arteriovenosa, aí você consegue, por exemplo, fazer clipagem de aneurisma, por exemplo, né? Ou de má formação arteriovenosa. Mas aí o que acontece? Você está evitando que você tenha ressangramento. O problema já aconteceu. Então, nesses casos, o exemplo que eu estou dando, muitas vezes o familiar, o paciente, geralmente ele não está muito lúcido, né? Mas depende da situação. O familiar não entende que ele não vai sair da alta 100%. Claro que depende muito do AVE, né? Se for um AVE isquêmico pequeno, aí eu estou excluindo ataque isquêmico transitório, tá, gente?
Tô falando de acidente vascular encefálico mesmo. Se for um AVE isquêmico pequeno, cara, o paciente pode recuperar muito das suas funções neurológicas e sair, cara, praticamente ali 100%. Beleza, mas não é o usual. Então o familiar fica achando que o paciente vai sair, porra, como estava antes, né? Então o que acontece? Nesses casos, quando o paciente interna, eu já explico para o familiar o que pode acontecer. Eu falo, ó, esses casos você não tem um tratamento específico, né, que consiga reverter o dano que já aconteceu, né? A gente tem que fazer várias medidas. Eu não vou entrar aqui na técnica da coisa, não. Temos que fazer várias medidas, né, neuroprotetoras. Se tiver alguma indicação de fazer algum procedimento da neurocirurgia, ele vai ser avaliado se tem indicação ou não, ele vai fazer ou vai ser transferido. Ele tem que ficar aqui por um tempo, o paciente tem que ficar aqui por um tempo, sob vigilância, para evitar possíveis complicações, e passando essa fase, né, aguda e da janela de complicações, seja ressangramento, né, ou transformação em sangramento, ou epeta craniana, enfim, uma série de coisas, ele vai ter alta, e o acompanhamento depois para restabelecer as funções neurológicas, ele é feito ambulatorialmente, ele é feito com fonoaudiologia, fisioterapia, um acompanhamento com clínica da família, e depende do caso, ou com neurologista, depende de cada paciente. Por que isso, cara? Porque eu já passei por situações que foi um acidente vascular isquêmico num paciente, né, idoso, né, homem, acho que ele tinha uns, sei lá, 80, entre 80 e 90 anos, né? Ele já tinha Alzheimer, né? Ele já era acamado, ele teve um acidente vascular isquêmico, e aí o que acontece? A filha dele, ela tinha um irmão com epilepsia, uma irmã com outro problema, então ela tinha uma série de tarefas, ela estava sobrecarregada. Claro que eu me sensibilizo com isso, mas quando o paciente teve a indicação de alta hospitalar, né, no caso não era nem hospital, né, era uma alta da UPA, eu cheguei e falei para ela, olha só, eu me sensibilizo com a tua situação, mas eu não posso manter esse paciente aqui porque, ele tem indicação de alta, e 2, quando você deixa um paciente internado, você tem que colocar na balança, por ele, 2 coisas, o risco e o benefício. O que ele vai estar se beneficiando em ficar aqui? Ele vai ter mais vigilância e um suporte, só que ele não vai estar tratando mais nada. Ele não vai estar tratando mais nada, e nem vai estar restabelecendo função neurológica, por exemplo. Em UPA, por exemplo, você não tem fisioterapia, você não tem fono, ele vai estar só exposto a risco de novas infecções. Vai ficar lá, vai ter que ficar com acesso. Aí, porra, faz flebite, né? Se ficar ruim de acesso, vai ter que gama profunda. Dependendo da situação, né? Se for um paciente que não está andando, ele vai ficar sondado, né? Ou se ele ficar de fralda, né? Ele pode pegar uma infecção urinária com uma bactéria de um ambiente nosocomial. Aí, claro, eu explico isso, mas de uma forma mais tranquila. Só que o paciente, gente, cara, quando ele saiu, ele saiu com uma interatividade um pouco menor, né? Mas assim, ele conseguia deglutir, ele deglutia, né, alimentos pastosos, ele bebia água, né, ele saiu vigil sem nenhum problema, mas ele teve uma redução da interatividade. Por quê? Somou um evento isquêmico com uma doença neurológica de base, né? E aí, obviamente, isso acontece com todo paciente de acidente vascular encefálico, né? Só que aí o que acontece? Depois, né, a filha dele, ela abriu lá uma ouvidoria, né, falando que eu fui desumano, que eu dei alta para o paciente em condições de semicoma. E assim, o que acontece? Aí, gente, já foge do nosso controle, né? Por quê? Eu expliquei tudo pra ela, eu até levei ele no carro, eu lembro perfeitamente disso. E ela, cara, tava ali aceitando, né? Ela ficou meio assim. Eu senti também que ela queria uma aliviada por conta das outras tarefas dela de cuidados. Eu entendo e me sensibilizo. Mas a gente não pode também manter um paciente porque você tá querendo atenuar um pouco reduzir a sobrecarga de tarefa de outra pessoa. Você não pode fazer isso, né? E, então transferir esse paciente. Esse paciente, para ele ser transferido de uma UPA, cara, ele não ia ser transferido. Por que não? Porque, assim, ele não tinha nenhuma indicação emergencial, né? E ele também não teria
nesse caso, uma indicação de ir para um hospital de longa permanência, porque ele conseguia deglutir, por exemplo. Então esse é um dos principais motivos de um paciente ir para um hospital de longa permanência, é não conseguir deglutir, que aí vai, estudar se vai botar sonda, inicialmente vai botar sonda, depois GTT e por aí vai, né? Aí ela abriu a ouvidoria, falou que eu não fui humano, que eu dei alta ao paciente quase em coma, né? E aí o que acontece? Pelo que eu entendi, porque ela depois voltou, né, um dia lá as caras com o irmão dela, e ela me viu, eu fui lá e perguntei, né? Acho que 2 meses depois da alta, o pai dela faleceu, né? E aí eu perguntei, como é que tá o seu pai? Ela falou, ele faleceu. Ela falou, você deu alta pra ele, né? Você não deveria ter dado. Eu falei, por quê? Eu te expliquei tudo a relação da alta. O que acontece? Na cabeça dela, ela ficou linkando o falecimento dele com a alta, né? E assim, galera, o paciente, 90 anos, várias comorbidades, ele poderia ter algum evento que levasse a um desfecho pior. O caso do AVC só contribuiu com o corpo dele ficar mais sensível, mas ele saiu com todos os exames normais, tudo certo, conseguia deglutir, cara, e ela exercia os cuidados, né? Não foi um caso de largar o paciente. Só que aí o que acontece? Qual é o ponto nisso aqui? Tudo estava no prontuário, né? Tudo que o paciente estava deglutindo, né, que o paciente estava com os exames normais, as tomografias, tudo certo. Então não tinha nenhuma brecha para ela conseguir, se ela quisesse sustentar isso, me fuder. Não tinha. E o que eu quero chamar a atenção de vocês às vezes, muitas vezes, o familiar, ele vai mostrar que ele compreendeu, ele vai mostrar que ele tá de acordo com a nossa conduta e orientação, só que depois ele pode fazer o oposto. É esse caso aí que eu tô falando para vocês, ele pode fazer o oposto também, né? Então a gente sempre tem que se blindar como? Fundamentando tudo e escrevendo tudo, beleza? Porque se nesse caso eu não escrevesse nada, eu já não teria nenhuma prova da evolução satisfatória desse paciente para alta, né? Mas a gente está sujeito a esse tipo de coisa também, né? E, uma outra recomendação que eu quero falar para vocês desse vídeo, já tá até ficando longo, depois a gente pode discutir outras recomendações numa parte 2, nunca fale que o paciente tá bem. Nunca fale isso, eu nunca falo. Mas ele tá bem, né? Eu falo, não, tá bem não. Ele tá melhor, ele tá melhorando, ele tá estável. Mas ele não tá bem, ele tem um problema. Mesmo que seja algo brando. Só se for uma coisa assim muito, muito tranquilo. Eu tô pensando no paciente, internado, né, mais complexo. Óbvio que, se for um paciente que tá com uma amidalite, não, tá bem, tranquilo, aí é diferente, né? Mas num paciente que tá internado, ainda mais se for um paciente já idoso, com comorbidade, nunca fala que ele tá bem, cara, nunca. Por quê? Ele pode realmente estar bem pro padrão dele, só que esse padrão dele muitas vezes é um organismo super sensível para acontecer e dar uma merda. O paciente pode ter ali, um infarto fulminante, choque cardiogênico e falecer. O paciente pode fazer, um broncoespasmo absurdo, ser entubado. E aí se você falou, não, ele tá bem, já vão te questionar. Você falou que ele tava bem, como é que aconteceu isso? Entendeu? Então nunca fala que não, tá bem, tá tranquilo. Não, nunca fale isso, tá? Beleza, o que mais? Senão eu vou acabar esquecendo de fazer em outros vídeos, né? Eu vou só citar aqui, depois a gente pode discutir. E aí, mesmo que o paciente esteja piorando, e aí principalmente, tá? Cola com a família, cola com a família. Explica o que está acontecendo e por que ele piorou, por que você acha que ele piorou. Sempre. Porque se acontecer um desfecho ruim, se você estava próximo e explicou tudo, cara, por mais que tenha a negação, né, inicial e o luto do falecimento, mas você mostrou que você se importava, que você estava atento com o caso, acompanhando o caso, estava por dentro e você passou todas as informações para a família. Então, cara, nunca se afaste quando tá dando ruim. Pelo contrário, se aproxima e explica tudo, tá? Então não esqueça disso, nunca fala que um paciente está bem, beleza? Nunca fala isso, não, ele está bem. Não, o
paciente está com problema, ele tem um risco, mas esse risco de piorar está reduzindo, ele está evoluindo bem, ou ele está grave, mas tem uma estabilidade. Falar que está bem, cara, você vai estar colocando o teu CRM na reta, blinda ele, tá? Agora outra coisa, né? Vou acabar me alongando aqui mais um pouquinho. Gente, nunca compre diagnóstico, nunca. Nunca. Aí, eu não falo nem com relação ao paciente, né? Mas eu digo com relação, por exemplo, porra, a outros profissionais mesmo. Não, porra, isso aí, o paciente chegou com uma, sei lá, um rebaixamento do sensório, né? Chegou mais rebaixado. Não, pô, isso aí foi porque ele já é psiquiátrico, o cara fez o excessivo de antipsicóticos e benzodiazepínico. Ou então, um profissional chega pra você e fala, não, já conheço esse paciente, cara, ele, porra, isso aí já tem problemas de intoxicação exógena, fez o excessivo sei lá, porra, de Rivotril, não importa. Se você comprar esse diagnóstico, você tá colocando o teu CRM na reta. Por quê? Você tá deixando de descartar algo mais grave. Mano, tomografa a porra do paciente, tomografa o crânio. Já cansei de ver, já passei por situações, cara, que o paciente chegou, por exemplo, né, sem estar conseguindo verbalizar, andando, né, mas tá ao mesmo tempo nitidamente muito ansiosa. Também imagina, pô, tu vai tentando falar, tu não consegue falar. Óbvio que tu vai estar ansioso, porra. E aí a galera veio, não, essa paciente, porra, já vem aqui várias vezes com crise de ansiedade. Porra, não precisa deixar ela aqui observação. Ela falou, não, vamos deixar, vamos tomografar, não sei o que, tomografei. Porra, o que aconteceu? Tinha lá um AVE isquêmico, né? Ou outras situações, o paciente chegou rebaixado, né? Ah, não, por intoxicação, por uso de antipsicótico, benzodiazepínico, tava lá um AVE hemorrágico. Cara, então assim, nunca compre diagnóstico de alguém e ó, segue a tua intuição e sempre pense e descarte o pior. Sempre. Independente se, porra, vai demorar, se, porra, não tem leito, não importa. Por exemplo, você não tem leito, né? Cara, deixa o paciente na cadeira ali em observação, entendeu? Por quê? Num caso desse, você, pô, não tem leito, mas você atendeu ele, já tá com a ficha registrada, você já escreveu no prontuário, e você dá alta, fudeu. Por quê? Se ele cai duro ali depois lá fora e falecer, ó o CRM na reta, entendeu? Então, blinda, beleza? Sempre descarta o pior, sempre pensa no pior e descarta, ok? Show de bola. Bom, então, basicamente, porra, 30 minutos de vídeo. É porque tem muita coisa para falar nisso, cara. Essas recomendações realmente tem muita coisa importante para falar para vocês. Então, gostaram das recomendações? Porra, galera, deixa nos comentários aí se vocês gostaram, se vocês utilizam, né, essas dicas para blindar o seu CRM, né, para ser MedFreak. Nunca entrega o nosso CRM, a gente sempre vai fazer medicina e medicina padrão ouro, beleza? E vejo vocês nos plantões por aí, nos próximos vídeos. Até lá. Tchau. Dá o like, compartilha, segue lá o Instagram, @flashcards_, @drpiresbru. Beijo.